Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo uma leitura no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 16. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E regula um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa de um fariseu, sentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regá-los os pés com lágrimas, enxugava-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos, disse-lhe: qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho que para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me desse ossos, mas essa desde que entrou, não tendo cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que em seus muitos pecados lhe estão perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós olhamos essa palavra como relatada, nós vimos falando do texto, do segmento, e quando fala que a mulher deve ter poderio na cabeça por causa dos anjos. Mas nós olhamos para nós entender que nós já falamos todas as vezes que nós falamos que ali, quando vê uma mulher, há fonte d'água, há animais e há árvore. Porque Jesus disse fazer a semelhança, mas eu como deparo bem Paulo ali falando que o Cristo é a cabeça de todo varão e o varão é a cabeça da mulher, não é de toda essa mulher. Tem que entender a palavra, e Cristo é a cabeça de Deus. Naturalmente que o primeiro homem, Deus basta de um só. Para vocês entenderem, quando Deus rebatou Elias ali, foi num carro de fogo, mas quando Eliseu estava ali precisando, foi vários carros de fogo. Significa o arrebatamento que não vai ser só um. Quando Deus chamou Abraão, o seu nome Abraão. Quando chamou Saraí, diminuiu o seu nome por Sara. Por quê? Porque só uma igreja, que diz a palavra também, quando fez o concerto ali com Sara, relatado no livro de Romanos 9, não só com Sara, mas também com Rebeca, de um de nosso pai Isaac. Agora, para nós entendermos os pés e o cabelo, o poderio, quando essa mulher enxugou os pés de Jesus com o cabelo, ela não tinha véu. Mas nós vamos olhar, Jesus diz: examinai as Escrituras. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Ali, quando, de 20 dias, quando os querubins que se arrasa por cima, cobrindo com as suas asas, o propiciatório, a face deles, uma defunde da outra. A face do querubim estava voltando para o propiciatório, e por asa postar em cima da arca, depois que houvesse posto a arca do testamento que eu tirarei. E ali virei aqui e falei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu tenho ordenado para os filhos de Israel. E que essa mulher lavou o pé de Jesus e enxugou os cabelos. Quem era Jesus? Jesus disse: no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. Ela enxugou a palavra ali. O poderio que aí vem a mulher pela palavra, quando o homem é pelo Espírito. Por isso que fala que Cristo é a cabeça de todo varão, que o primeiro homem foi feito espiritual, aos descendentes do gigante, em um tempo, e nós vamos falar sobre isso. Então, o propiciatório, os pés estavam ali, ele estava no alto.
Ali então a terra estava embaixo, porque a arca era viva. Quando aqueles lá olharam a arca, morreram gente que tocaram para ver o que tinha dentro da arca. Jesus disse no livro de João, ali quando Jesus fala, disse, que seria, pois, se viesse subir, se visses, subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Ele diz, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vocês viram ali o tipo de uma pomba, representando uma cobra, no dia do batismo, diz, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Nós vimos o corvo lá, quando tratou de Elias, ali, quando aquele corvo da água, não é, Paulo diz que tem tudo por figura para o nosso conhecimento. Então não tem nada a ver aquela igreja de Corinto com aquele véu. É um véu que nem aquele homem cortando lenha no dia de sábado, que não sabia. Então Paulo estava falando ali, Paulo estava querendo ganhar ali na lei, porque depois ele estava comendo a ceia igual animais. Paulo diz, na noite que eu recebi do Senhor, ali, porque Paulo temia a morte. Então Paulo disse, eu cumpro as aflições ali de Cristo pelo resto, que é o corpo da igreja. Então, quando Jesus ali para mostrar a lei sobre a mulher sobre água, porque Jesus disse, um documentário relatado na arca, para vocês verem que quando Deus ordena ali Noé para fazer a arca, diz, vem do mar com betume. Mas quando Moisés, ali que Miriam passa, a arca era betumada com betume, feita ali de junco, mas por dentro era piche. Por que piche? Porque ali estava derretendo, porque o fogo do Espírito ali de vida era Moisés, porque a morte reinou de Adão até Moisés. Moisés se foi preparado como filho do homem pelos ossos de José. Então eu peço que vocês peçam discernimento daquela igreja de Corinto. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Os espíritos dos profetas são um bando de mentirosos. Quantos profetas, de fato, que primeiro vai pôr para o fogo para tornar o espírito da besta que vocês são e os falsos profetas, que andam mentindo. Eu sou Deus e não é nada disso. Estão brincando com a palavra de Deus. Então, homem, terra é a mulher. Quem é a mulher? A mulher somos nós, homens e mulheres. Quando ali os ossos de Eliseu, com a porção dobrada, que cai ali um moabita, olha de quem viu uma vida, ressuscita ali aquele soldado. Jesus ali, então aquela mulher lavou e enxugou a palavra, o vaso que também temos esse tesouro em vasos de barro, está escrito. Agora você fica aí inventando tanto Deus, tanta coisa, é Pai de Deus, Pai de Jesus, Pai de Cristo, Pai de Nossa Senhora, Pai de tanta coisa. Vocês têm que converter que nem Pedro. Pedro não tinha visão, depois Pedro passa tendo visão. Então, as coisas de Deus é baseado, nós vamos aprendendo. O Senhor for revelando para nós. Qualquer dúvida,